Estamos de volta com o segundo bloco do programa Fala Sério, entrevistando o líder estudantil e presidente da União Jovem Socialista, UJS, Ian Evanovich. Ian, no bloco passado nós estávamos falando da extinção da Secretaria Nacional de Juventude, que existe uma medida provisória tramitando no Congresso Nacional para que isso aconteça. E nós estivemos em Brasília na semana passada, conversando com nossos parlamentares, colhendo assinaturas. Eu quero que tu me diga, na tua opinião, qual é o prognóstico se acontecer a extinção da Secretaria Nacional de Juventude a nível nacional. Paulo, eu primeiro quero trabalhar com a ideia que a nossa agenda funcione e que não permitam o fim da Secretaria Nacional de Juventude. Para isso, nós esperamos que a nossa bancada do Senado, que a nossa bancada na Câmara Federal se posicione contra. Você tem figuras como a senadora Vanessa, o senador Omar, que são figuras que atuaram no movimento estudantil, figuras que atuaram nas políticas públicas, na elaboração dessas políticas públicas para a juventude e que têm assento privilegiado ao lado da presidenta Dilma toda segunda-feira nas reuniões dos líderes de bancada no Palácio do Planalto. Então nós esperamos que eles consigam nos ajudar a demover essa ideia, que é fruto dessa crise econômica, né? O governo apresenta medidas para ajustar os gastos do governo federal. E nós temos uma posição clara, que se diminuam os gastos em outros setores, mas que se mantenha a política pública de juventude. Vejam por quê, Paulo? Nós lutamos era para que fosse elevada à condição de ministério. É verdade. E não só de secretaria. Então, o desafio agora é manter a existência da secretaria. E o que pode acontecer, Paulo, se nós não conseguirmos sair vitoriosos, e eu afirmo, eu espero que nós consigamos sair vitoriosos, um retrocesso, né, na execução dessas políticas públicas. O que está acontecendo em Brasília foi o que aconteceu na reforma política aqui no Amazonas, quando nós também nos organizamos, fomos à Assembleia Legislativa, lá com o presidente da Assembleia, o deputado Josué Neto, e conseguimos sensibilizar os deputados a dar a manutenção da juventude na SEGEL, porque a SEGEL eles queriam transformar apenas em Secretaria de Esporte, e também seria um retrocesso, no caso, para o nosso Estado, e graças a Deus o governador se sensibilizou, e nós continuamos com, pelo menos, o termo juventude, aonde ele sempre esteve, Sim. Que foi uma conquista do governo Eduardo Braga em 2003. Mas você pega a execução de programas como Cultura Viva, é muito importante, porque é um programa que dá atenção ao jovem que está saindo do mundo do crime, ou que pretende, tem disposição de sair do mundo do crime. Você pega esses próprios espaços democráticos de diálogo, que são as conferências nacional de juventude, estariam em xeque. Você pega a garantia da agenda de juventude, mesmo que de forma transversal, mas sem um espaço institucional para coordenar, junto aos demais ministérios, aos governos estaduais, também seria um retrocesso. Então, o que foi importante dessa viagem, desculpa te interromper, só para a gente poder fechar um pensamento sobre essa viagem de Brasília, é que as duas últimas conferências nacionais, o povo que foi chamado pelo governo federal, o povo da juventude que participou da Conferência Nacional das duas últimas, em suas resoluções de propostas, eles aprovaram, em primeiro lugar, o fortalecimento institucional. Então o governo federal está indo de contra aquilo Sim. que ele mesmo convocou. E o nosso desafio é não permitir que isso aconteça, né? E nós vamos lutar junto aos parlamentares, junto aos partidos, e aí é um momento, viu, Paulo, também de nós exercitarmos a nossa condição de cidadão, né? Não colocando as ideologias de lado, mas fazendo com que o que há de melhor das ideologias dos partidos se unam em defesa do Brasil. E é por isso que nós estamos dialogando com os parlamentares do PSOL, do PCdoB, do PMDB, do PSDB, para que nos ajudem, nesse momento, a fazer a defesa da garantia das políticas públicas para a juventude. Pluripartidário, né? Um movimento pluripartidário, um movimento em que nós conseguimos envolver da juventude do PSDB, a juventude do PMDB, a juventude do PCdoB, ao PPS, enfim, há um conjunto de juventudes que em alguns momentos estão em lados opostos, mas que decidiram se unir. Isso, Paulo, também é um negócio que me anima, porque demonstra que a nossa geração é uma geração que tem muita maturidade e que sabe diferenciar
as pequenas disputas das grandes batalhas do nosso país. E nessas batalhas é importante também saber que existe uma juventude que na política amadurece e sabe o momento de se unir, sabe o momento de marchar junto em defesa dos direitos da juventude e em torno dos direitos do povo brasileiro. Isso é muito bom, é a renovação da política acontecendo. E se Deus quiser, vai acontecer. Acabou esse momento daquela política visceral que um quer destruir, derrubar o outro, essa política rasteira. Eu acho que nós estamos num bom momento da política no aspecto da renovação e do diálogo. Amém. Ian, nós estamos passando por uma grave crise no país. O seu partido faz parte da base de sustentação da presidente Dilma. O meu partido, o PMDB, também faz parte, mas hoje em dia não está nada fácil você ir nas redes sociais e defender a presidente Dilma, ou ir nas redes sociais e falar algo que seja a favor do governo, porque as pessoas às vezes não têm um entendimento perfeito do que está acontecendo e partem para o ataque. Muitas das coisas que estão acontecendo é culpa, sim, dessa movimentação financeira e política, de decisões políticas do governo federal, mas muitas das coisas que o governo federal fez foram para ajudar aquelas pessoas que mais necessitavam e mais precisavam do apoio social e dos programas sociais do governo federal. Eu quero saber, como base aliada, você do PCdoB, como é que você analisa essa crise do país? Paulo, o Brasil já enfrentou momentos da sua história de crise econômica, momentos de crise política. Hoje nós estamos enfrentando uma crise econômica gravíssima e uma crise política também gravíssima. Essa crise econômica é uma crise internacional, todos os países do mundo estão enfrentando. E o Brasil acaba sendo afetado porque os principais parceiros comerciais do Brasil foram afetados. Você pega a China, que vinha numa crescente, está sendo afetado, os próprios Estados Unidos, a Rússia, enfim, os países da América Latina. Então, os principais parceiros comerciais do Brasil estão vivendo uma crise aguda. E o Brasil está sendo afetado por tabela por essa crise. É verdade, mas a crise que a sociedade reclama e fala não é só a crise política que acontece entre os países, né, sobre mercados e tudo mais, mas a crise da corrupção. Sim. O país está desacreditado. A crise econômica, Paulo, como eu aqui já afirmei, ela é internacional. Mas o Brasil também tem a sua parcela de culpa. Você pega, no Brasil, um vendedor de picolé paga os mesmos impostos que um multimilionário. É muito injusta a tributação dos impostos. É muito injusta. E não é que o Brasil seja o país que mais paga imposto, porque isso é senso comum. Existem outros países que pagam mais impostos que o Brasil, que a população paga mais imposto. No entanto, a devolução do Estado em saúde, em segurança nesses países é muito superior que no Brasil. E talvez aí esteja um dos principais questionamentos. Eu tenho uma questão que eu trago comigo. Roubou, tem que ser preso e tem que devolver. Esteja aonde for. Seja de que partido for. Seja de que partido for. Agora, a Justiça e a Polícia Federal, na minha opinião, está sendo muito seletiva. E eu acho que isso também começa a despertar um questionamento na sociedade. No Brasil, você tem um helicóptero cheio de cocaína na fazenda de um político, um helicóptero de um político, e este cidadão está livre. Então, é preciso... Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. É preciso que você consiga estabelecer uma equidade. Independente de quem rouba, de quem pratica o ilícito, você tem que fazer com que a lei chegue até lá. Então, é preciso combater a corrupção no Brasil, e eu acho que tem se avançado e muito nisso. O Brasil não via, Paulo, gente rica atrás das grades. Nós estamos vendo agora isso acontecer. Presidente da Odebrecht. Entendeu? Tá atrás das grades. Nós não víamos multimilionários atrás das grades. Nós estamos conseguindo ver isso agora no nosso país. E não que eu acho que isso é bom, porque eu sonho com um país onde nós não tenhamos que passar por esse grau de exposição. Agora, esta crise política que o país atravessa é uma crise política, na minha opinião, este governo, o governo que meu partido faz parte, ele é atacado menos pelos seus erros e mais pelos seus acertos.
O Brasil se tornou a 7ª maior economia do planeta. O Brasil passou a distribuir mais renda. Hoje, nós temos mais vagas na universidade pública. Cerca de 14% da população tem acesso ao ensino superior. O Brasil vai chegar à marca de 300 escolas técnicas, ou já chegou, se não estou enganado, a 300 escolas técnicas nesse país, que não construía uma antes de 2003, porque no Brasil chegou-se a ter uma lei que impedia a construção de novas escolas técnicas. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil mudou. Agora, Paulo, é aquela história. Eu compro um carro hoje. Amanhã eu quero comprar um outro carro. Ou eu quero comprar um carro melhor. Então, o Brasil mudou muito da porta para dentro. As pessoas estão tendo acesso a mais bens de consumo. Agora, da porta para fora, mudou pouco. As cidades seguem caóticas. O trânsito é um trânsito difícil. A segurança problemática. Você pega a situação que nós estamos vivendo de Manaus hoje. Manaus está encoberta por fumaça. E sem conseguir, tanto o governo quanto a prefeitura, darem uma resposta à altura disso, e o próprio governo federal. Agora, esta crise política instalada, ela precisa ser superada. Agora ela tem que ser superada com maturidade. Porque no momento em que o país enfrenta uma crise econômica e uma crise política, a crise econômica é um pouco mais complexa de resolver. Não existe uma saída em médio prazo, em curto prazo. Agora, a crise política se pode resolver. E é por isso que os políticos brasileiros consigam se inclinar, nesse momento, fazendo um esforço para resolver esta crise política. Agora, esta crise política, ela tem que ser combatida, Paulo, garantindo com que as instituições que podem fiscalizar, que podem, inclusive, prender, tenham a sua autonomia. Agora, é preciso que se leve em consideração as liberdades. A autonomia é essa que foi dada por esse governo. Sim, a Polícia Federal. Você pega quem comandava a Polícia Federal nos anos do presidente Fernando Henrique Cardoso era uma figura filiada ao PSDB. Ao PSDB. No Brasil não se instalavam processos contra deputados, inclusive deputados pertencentes ao partido do presidente da República. Então, tem avançado nesse aspecto. Tem avançado. Agora tem que seguir avançando. Eu acredito muito que as coisas vão melhorar. Eu sou um entusiasta. Acredito que vão melhorar e que cada vez mais nós vamos conseguir combater essa corrupção que está assolando nosso país. Pelo menos é a minha visão. Torço por isso. Ian, o PCdoB tem colocado notas em jornais e tem divulgado aí na mídia que você pode ser pré-candidato. Pré-candidato você já é, mas que você pode vir a ser candidato a prefeito de Manaus em 2016. E você é uma pessoa muito jovem, né? É uma pessoa inteligente, uma pessoa que labuta há muito tempo, apesar de ser jovem, na política brasileira. Mas eu quero saber, esse desafio te faz feliz? Pode te fazer bem? É um bom desafio para você? Olha, eu sou daqueles que não fujo dos desafios. Mesmo sendo muito jovem, Paulo, eu acredito que nós temos no nosso estado e nós temos na capital de Manaus pessoas muito preparadas que poderiam nos ajudar a governar a cidade de Manaus. Manaus é uma cidade muito complexa, mas uma cidade também que dispõe de pessoas que conhecem a realidade da nossa cidade e que poderiam muito nos ajudar no governo. Eu me sinto desafiado nessa pré-candidatura. Agora, nós temos clareza que ela seria uma mudança radical na política. Um jovem, aos 25 anos, disputar o comando da sétima maior cidade deste país, com os problemas que Manaus acumula no trânsito, na segurança, na saúde, mas eu, como em outros momentos da minha vida, cumpri esses desafios. E o meu partido vai fazer a discussão. Nós colocamos, como você bem disse, 6 pré-candidaturas. Se destaca, nesse momento, a candidatura da senadora Vanessa Graziotin, que, sem dúvida nenhuma, dentre as 6 candidaturas, é a figura que reúne melhores condições para governar a cidade de Manaus. Agora, o partido tem uma trajetória voltada para a ousadia. E a juventude, o PCdoB, sem dúvida nenhuma, é um dos partidos, se não o partido que mais investe na juventude. E o partido, há algum tempo, utiliza
a tática de renovar os seus quadros também a partir das disputas eleitorais. Eu gostaria, se me assim for permitido, de participar dos debates em torno da construção de uma nova cidade. Eu gostaria muito. E se assim me for permitido, eu serei candidato a prefeito de Manaus e pode ter certeza que neste desafio eu contarei com os amazonenses. Eu contarei com a população de Manaus e com os quadros que existem na política de Manaus para dar saída para os problemas que nós temos aqui na cidade. Nós vamos valorizar os quadros da capital, nós vamos valorizar os quadros da política amazonense. Figuras como você, que dão uma importante contribuição aqui para o nosso estado. Ian, muito obrigado. Assim, eu fico muito satisfeito em escutar isso de você e saber que o PCdoB é um partido que dá oportunidade aos jovens. Não são todos os partidos que dão oportunidade para a renovação ou para os jovens. Às vezes eles colocam os jovens lá para ser a chamada bucha de canhão para ajudar a eleger outra pessoa. Então, meus parabéns aí ao PCdoB, à senadora Vanessa, ao ex-deputado Heron, à deputada Alessandra Campelo, esse grupo do PCdoB que faz um trabalho magnífico, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil também. É muito legal. Ian, nós estamos quase finalizando o segundo bloco do nosso programa e, como é de praxe, a gente faz um bate-bola rapidinho. Vamos lá? Perfeito. Um ídolo. Eu admiro muito o ex-presidente Nelson Mandela. Um medo. O medo de ser só. Um sonho. Meu sonho é que a gente possa, no futuro, ter um país igualitário, um país onde se respeite os direitos dos homens, das mulheres, um país sem preconceito. Melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é Manaus, é a minha casa. Todos os meus entrevistados falam. Manaus, Amazonas, é de praxe. Mas nós somos apaixonados por nossa terra. Então, é válido. Quem é o Ian? O Ian é um jovem sonhador. Eu acho que a marca desses meus 25 anos, dessa minha pouca idade ainda, é sonhar. Eu acordo muito cedo, às vezes na mente perguntando o que eu vou fazer, né, para poder contribuir, indo estudar, ou indo trabalhar, ou indo viajar aqui pela nossa região, pelo nosso país. Eu sempre procuro dar a minha disposição, e eu acho que eu tenho conseguido dar, nesse último período, uma contribuição importante a partir da minha disposição, dos meus sonhos, Paulo, assim como com você. Ô, Ian, eu agradeço imensamente aqui a tua presença no nosso programa. Nós falamos durante 2 blocos aqui do programa Fala Sério, e é um prazer mesmo entrevistar um jovem como você, uma pessoa que eu sei que labuta há muito tempo, uma pessoa que está trabalhando para poder encontrar o seu lugar, mas aquele lugar que não é um lugar egoísta, sim um lugar para que a gente possa propiciar as melhores coisas para os outros e divulgar o nosso trabalho, mostrar para que nós viemos. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Sério. Ô, Paulo, muito obrigado você por abrir esse espaço para a gente. Eu desejo muito que o programa Fala Sério logre êxito. Você tem cumprido um papel importante aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que você só tende a crescer. Você tem aberto espaço aqui para muita gente que não teria espaço em outros lugares. E eu acho que você seguramente entrará para a história como outras figuras que acabam propiciando espaço para figuras que têm disposição de dialogar, que têm disposição de construir um melhor caminho para a nossa cidade, para o nosso estado e, por que não dizer, para o nosso país, já que nós nos colocamos, inclusive, à disposição de lutas nacionais. Eu fico muito satisfeito com as tuas palavras. Você está vendo aqui o nosso cenário, é uma homenagem à cidade de Manaus, ao estado do Amazonas. A configuração desse programa é para que a gente possa também passar informações para a sociedade através dos nossos entrevistados e, com isso, fazer com que as pessoas possam ficar bem informadas. Essa é a ideia. Muito bem, tem conseguido cumprir um estúdio novo, bonito, aqui que retrata uma das nossas principais paixões, que é a cidade de Manaus, a nossa fauna e a nossa flora, que, dica de passagem, precisam ser melhor cuidada. Parte dessa situação que Manaus enfrenta, de estar encoberta com fumaça, é porque também nós cuidamos pouco, ou melhor, cuidamos mal da nossa floresta, do nosso patrimônio natural. Obrigado, Ian. Então, meus amigos, não saiam daí. No terceiro bloco, nós vamos ter o quadro Fala Sério Por Aí, onde nós vamos estar cobrindo o evento de 12 anos da revista Em Visão. Aguardo vocês.